Opa, tudo bem? Aqui é o Normandes da Algorts. E nesse vídeo eu vou te responder o que é lógica de programação. Então, se você é um cara iniciante, está querendo entrar no mundo da programação, já deve ter ouvido falar sobre lógica de programação. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o que seria isso, ok? Primeiro deixa eu falar uma frase famosa do Steve Jobs, que ele disse o seguinte: todo mundo nesse país deveria aprender a programar, porque isso ensina você a pensar. E é isso mesmo, aprendendo a programar, no caso, aprendendo lógica de programação, vou te falar mais para frente o que é, você aprende a pensar de uma forma mais lógica, mais estruturada. Isso é muito importante para qualquer área. Então, por isso que Steve Jobs disse isso, né? Que todo mundo deveria aprender a programar, porque te ajuda a pensar. Pensar te ajuda em diversas áreas da sua vida, não é? E aí, eu até separei como que alguns famosos começaram a programar, para você ver que essas pessoas famosas, apesar de estarem assim muito fora da curva, né, serem muito famosas, como Bill Gates, Mark Zuckerberg, são pessoas que começaram simples, ok? E a forma, se você está iniciando, você também precisa começar simples. Então, olha só, o Bill Gates ele começou aos 13 anos e escreveu um código para brincar de jogo da velha. Olha só, coisa tão simples, né? O Jack, que é o criador do Twitter, ele começou aos 8 anos de idade. O Mark Zuckerberg, na 6ª série, ele pensou assim: eu preciso fazer coisas divertidas para ele e para as irmãs brincarem no computador. Às vezes você pode assustar: nossa, mas essas pessoas aí que você falou começaram muito cedo. Sim, tem gente que começa com pouca idade, né? Dá para você começar com pouca idade a programar, como eles, fazendo coisas simples. É claro, não é? Mas olha só, tem a Rushi, não sei se é assim que pronuncia, ela é a primeira engenheira mulher do Facebook, que foi contratada lá no Facebook. E ela começou a estudar programação na faculdade, na matéria de introdução a computadores. Ou seja, é uma engenheira que foi contratada, uma programadora, né, engenheira programadora do Facebook, né, numa empresa muito legal, que começou a programar depois que entrou na faculdade. Ela já não começou adolescente. Okay? Então, tem outros exemplos assim. O Drill, que foi o criador do Dropbox, ele escreveu programas que perguntavam assim: qual é a sua cor favorita? Qual é o seu nome? Coisas desse tipo. Então, assim, coisas muito simples. E muitos outros famosos, assim, quando eu fui pesquisando, começaram assim, com coisas simples, treinando, pouquíssimas coisas para ter o contato. O que é o legal que a gente pode pegar disso daqui? É ter o contato. Você viu que eles tiveram o contato com o computador. Porque como que se aprende a programar? Não é só lendo livros, não é só assistindo vídeos, não é só lendo tutoriais, pesquisando na internet. Você precisa praticar. E viu que é legal dessas caras famosos aqui? O Bill Gates fazendo o jogo da velha, o Mark Zuckerberg para brincar com coisas divertidas para ele e para as irmãs, ou seja, praticando. Então, programação você vai aprender quando você criar o hábito de praticar, sentar na frente do computador aqui, ó, e começar a escrever código, ok? É como aprender um instrumento musical. Tem até um outro vídeo que eu já falei sobre isso. Você pegar um instrumento musical, você vai aprender a tocar violão, você precisa lá fazer, né, os acordes, e quando está começando, né, é difícil, você tem que clicar aqui na casa 2, na segunda corda de baixo para cima, aí você aperta um, depois vai com o outro dedo e vai devagarzinho, e isso no início é mais difícil, né, mas com o tempo isso vai ficando mais natural, você consegue fazer um acorde sem precisar pensar, basicamente, não é? Então é a mesma coisa, você precisa pegar o computador e treinar. Da mesma forma que se você quiser aprender violão, você precisa pegar o violão, sentar e ir treinando aqui as cordinhas. Você não vai aprender a tocar violão só assistindo na televisão alguém tocando violão, não é verdade? Bom, mas aí você pode pensar assim: mas eu já ouvi dizer que para programar a pessoa tem que ser muito boa em matemática. E eu não sou tão bom assim em matemática. Bem, você precisa saber um pouco de matemática, somar, subtrair, fazer divisão, coisas normais assim, é a maioria dos casos que você precisa, ok? Quando o pessoal fala que você precisa saber ser um gênio da matemática para programar, é porque é o seguinte: a matemática segue um raciocínio lógico e a programação também segue um raciocínio lógico para resolver problemas, né? Então, é isso que eles falam da matemática, mas você não precisa saber
fórmulas matemáticas complexas para programar. Não, não é nada disso. Você precisa saber lógica de programação, que é o objetivo de eu te falar o que é isso daqui a pouquinho, ok? Programar é quebrar problemas complexos em pequenas partes. E você vai resolvendo aqueles pequenos problemas com trechos de códigos simples. Então, vai resolver esse pedacinho aqui, esse outro pedacinho, e isso vai se tornar um código que vai ser um sistema, alguma coisa assim. Não é você escrever um código, um algoritmo complexo, aquela coisa monstruosa do início ao fim. Não, não é isso, não é isso. São pequenas partes. Por isso que às vezes no início pode parecer intimidador, né? Você falar assim, nossa, programação é muito intimidador. Bom, dá um pouco assim quando você vê algo grande, né? Dá aquele certo receio quando você vê algo grande pronto, mas nada começa grande, né? Você vai escrevendo pequenas partes até chegar lá na frente e ter o resultado final, ok? Então o que eu quero deixar dessa parte da matemática é que você não precisa ser um gênio, mas se você for determinado, focado, né, criar a sua rotina de estudo, você vai conseguir ser um programador, vai conseguir aprender a lógica de programação. Sim, para programar você precisa saber sobre lógica de programação. Mas calma, tudo que a gente faz no nosso dia segue uma lógica. Quer ver? Você chega na casa do seu amigo para visitá-lo. Você chegou lá, primeira coisa que você vai fazer, tocar a campainha, né, para chamar o seu amigo. Na hora que o seu amigo abriu a porta, o que você faz? Limpa o pé antes de entrar na casa dele ali, né, cumprimenta, alguma coisa assim. Você segue uma lógica para executar. Você entrou dentro do carro, vai dirigir. Qual é a primeira coisa que você faz? Põe a chave, liga o carro. Depois, pisa na embreagem, coloca a marcha, né, foi um carro manual. Ou seja, você segue uma determinada lógica, né, uma sequência de passos para executar determinada tarefa. E na programação, no computador, você precisa seguir uma lógica também. Você precisa seguir uma lógica para resolver determinado problema. Então você tem um problema, como eu resolvo esse problema? Passo A, passo B, passo C. Você vai seguindo uma lógica para resolver esse problema. Por isso que é chamado de lógica de programação, porque a gente faz isso, né, programando. É uma lógica que você precisa seguir, ok? E existem várias formas de resolver esses problemas, várias formas. Então, você vai sair de vamos pegar um aplicativo que te leva de GPS, que te leva de um ponto A para um ponto B, né, na cidade. Então, ele pode calcular a rota de menor caminho, a rota com menos trânsito. Ou seja, tem várias formas da gente calcular um problema, da gente resolver um problema. Então, quanto mais conhecimento de lógica você tem, mais isso vai te ajudar a pensar em como resolver determinado problema, ok? Então, sabendo lógica de programação, você vai poder aprender a programar em qualquer linguagem de programação. A lógica é a forma de pensar que você tem. Então, eu vou pensar para resolver esse determinado problema, eu vou pensar ele logicamente. Então, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Pensando, isso é lógica de programação. Depois, na hora que você sentar no computador e começar a escrever, isso é a linguagem de programação que você está usando para resolver aquele problema. Okay? Então, percebe, a lógica é a forma de pensar e a linguagem de programação é como você pega o seu pensamento e transforma, né, em código de programação para resolver aquele problema. Então, o que você vai aprender com lógica de programação? Basicamente, você vai aprender a criar algoritmos. Algoritmos é uma receita de bolo, é uma forma de receita de bolo. Uma receita de bolo não tem lá assim, pegue, sei lá, não sei como é que faz um bolo, mas pegue lá 2 ovos, 2 xícaras de farinha, sei lá, chocolate, vai misturando, né, vai seguindo uma sequência de passos ali para você fazer um bolo. Na programação é a mesma coisa, na lógica você precisa pensar, eu preciso receber primeiro esses dados, com esses dados que eu recebi eu vou fazer alguma conta, e aí essa conta é uma conta matemática, normalmente nos softwares comerciais do dia a dia são contas simples ali, calcular o imposto de uma nota fiscal. Então, você vai receber o valor da nota como um dado, você sabe qual é o percentual de imposto, então vamos supor que é 10%, e aí você tem lá o valor da nota, R$100, 10%, R$10 ali é o valor do imposto, e você mostraria isso na tela para o vendedor, alguma coisa assim, ok? Então, é isso que é a
programação, que a lógica vai te ajudar, né, a pensar como você resolve esses problemas, ok? Na programação, essa é a ideia, pensar logicamente. Então, na lógica, você pensa o que precisa ser feito e depois como você vai usar uma linguagem de programação, ok? Então, isso é a lógica, forma de pensar o que tem que ser feito. A programação, eu vou usar Java, vou usar PHP, usar alguma outra linguagem, é como eu vou tirar aquele pensamento da minha cabeça e transformar em algo que faça realmente alguma coisa. Mas é importante pensar, beleza? Então é isso. Gostou do vídeo? Curta aí, comente, compartilhe. Você tem um amigo aí que sabe que está querendo aprender lógica de programação, mas não sabe o que é isso ainda? Compartilhe lá com ele, beleza? Um abraço!